Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, reunido lá na congregação que pastoreia o reverendo Josiel Elizondo e todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos lá em Puebla, México. Hoje, sábado 19 de novembro deste ano 2022, e todos que estão conectados através do satélite Amazonas ou internet neste dia, e também os que estarão se reunindo à noite e os que se reuniram pela manhã cedo também. Uma saudação para todos eles também nessa manhã. Nos diz no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículo 22, os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Assim, Jesus, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes tem fim. Escreve Apocalipse 17, do 11 ao 18. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em casa, se primeiro não amarrá-lo, e então saqueará a sua casa. Podem sentar os que estão em pé. Vamos nos deter um momentinho aí e vamos ler na mensagem. A hora é vinda, é chegada pregada pelo reverendo William Branham. 15 de abril de 1951 diz, na página 8, diz: uma ocasião, os filhos hebreus, quando eles foram transportados para a Babilônia, escutei, o tempo veio quando eles tinham que parar pelo que era correto. O rei tinha feito uma proclamação, e ele disse que qualquer que não se inclinasse a esta imagem deveria ser lançado no fogo ardente. O tempo veio para que Sadraque, Mesaque e Abednego mostrassem suas cores, sua fé em Deus. Assim que eles voltaram sua espada para a imagem, eles disseram: nosso Deus pode nos liberar do forno ardente, mas nunca inclinaremos a qualquer das suas imagens. Ali estava isso. Um tempo, a temporada estava ali. Assim que então o tempo veio que quando ele ia lançá-los ao forno ardente, queimar essa religião e tirá-la deles. Isso é o que o diabo tenta fazer todo o tempo. Queimar com algo, fazer que você esteja mais doente quando orou por você, fazê-lo pensar que perdeu sua experiência com Deus. Ele está mentindo. O tempo vem quando você tem que se parar em pé na palavra de Deus, parar em pé sozinho. Mas quando vem esse tempo, pare em pé. Tem que haver um tempo em que tenha que se separar a si mesmo entre seus sentimentos e sua fé. Esse é o tempo que é nessa noite. O tempo veio quando esses filhos hebreus tiveram que selar seu testemunho por um fogo ardente. Eu posso vê-los nessa manhã. Vejamos isso imediatamente. Eu posso vê-los essa manhã. Tinha vindo um grande tempo na Babilônia. O rei disse: agora vejam, temos aqui alguns fanáticos e eles estão causando um pequeno problema com sua religião. Assim que construiremos um forno de fogo aqui e aqueceremos 7 vezes mais do que jamais esteve quente, e queimaremos e tiraremos isso deles. Você poderia imaginar queimando o Espírito Santo e tirá-lo de um homem? Não pode ser feito. Note, eu posso ver o rei sentar-se a si mesmo sobre um trono,
O tempo veio, eles queimaram esses filhos hebreus, os colocaram na frente dali e começaram a caminhar para uma plataforma onde eles iam cair para este grande forno. Posso escutar a Sadraque dizer a Mesaque: diga-me, você tem certeza que orou até o fim? Às vezes, quando Satã acende o calor, temos que nos deter e examinar. Senhor, verdadeiramente creio em Ti? Posso escutar Sadraque dizer: sim, tudo está orado agora. O guarda disse: você quer voltar, rapaz? Não. E vamos então, estamos dispostos a selar nosso testemunho com nossa própria vida. Já estamos prontos agora. Posso ouvir o rei Nabucodonosor dizer: agora, se vocês se inclinarem à imagem, eu tirarei isso. Eu retirarei. Não. Tomamos nosso caminho com os poucos desprezados do Senhor. Vou continuar com isso. O tempo veio para as decisões. Somente restavam uns poucos minutos. Muitos de vocês estão aqui sentados nessa noite, nessa mesma condição, problemas do coração, atados nessas cadeiras e sobre essas muletas e coisas. Somente resta uns quantos minutos nessa reunião. Tome suas decisões. O tempo veio para que você faça isso. Ou você vai crer no que eu disse, que é a verdade, e que Deus escreveu em sua Bíblia, ou caminhará afastando-se na mesma condição. Mas o tempo veio. Posso ouvi-lo dizer: muito bem, que continuem caminhando. O calor começou a ficar pior. Não se preocupe, se você o aceitar nessa noite como seu curador, Satã colocará o calor sobre você amanhã. Não se preocupe sobre isso. Sim, Senhor. Eles começaram a caminhar um pouquinho mais longe. Eu posso ouvir ele dizer: está seguro de que orou? Sim. Muito bem. Pararam ali nos degraus. Num deles, eles começaram a se sentir fracos, como se estivessem entrando. Em poucos minutos, posso ver esses guardas com suas lanças prontas para empurrá-los para dentro da fornalha ardente que estava 7 vezes mais quente do que jamais esteve. Note, estamos desenhando um quadro terrivelmente escuro aqui. Viremos nossa câmera para este lado. Sempre quando há alguma coisa acontecendo aqui, há algo acontecendo lá em cima. Sempre há 2 lados disso. Você sabe, quando Satã está no trabalho, Jesus o está também. Até quem você permitir a sua fé, assim é na maneira em que irá. Dê a Cristo. Vem? O que ele diz aí? Dê até a quem você permita a sua fé, ou seja, se dá a fé ao diabo, a Satanás, ou a dá ao Senhor. Ali eles queriam, o rei Nabucodonosor queria que mostrasse, aí estariam dando a fé então a essa imagem, ou seja, ao inimigo de Deus, ao diabo. Mas eles estavam dispostos a selar sua vida pelo Senhor. Enquanto nesta direção, você sabe, posso vê-lo sentado ali em cima em sua majestade, suas vestimentas sacerdotais envolvidas ao redor dele, olhando para baixo. Vejo vir à sua direita um grande anjo. Seu nome é Gabriel. Um grande arcanjo. Ele vem correndo para cima, tirando sua espada, dizendo: Mestre, olhaste para a Babilônia lá embaixo? Teu povo está tomando uma posição por ti aqui embaixo. A hora veio para que eles parem sua posição. E eles estão tomando uma posição. Mas esse montão de gente ali vão ser empurrados para este forno ardente. Deixe-me ir lá, e eu limparei a casa. Ele escreve Gabriel da sua destra.
Creio que ele poderia ter feito, sim, Senhor. Ele disse que ele fará que seus anjos façam essas coisas. E eu creio que os anjos de Deus estão acampando ao redor dos que o temem. Posso escutar o anjo Gabriel dizer: irei ali embaixo e apagarei Babilônia fora do mapa, se me deixares ir ali. Consideraste isso? Posso escutar o mestre dizer: sim, Gabriel. Tu és um anjo maravilhoso. Tu me obedeceste e estás à minha destra desde o dia que te criei. Mas não posso deixar você ir. Simplesmente não posso te deixar ir. Ele escreve: Gabriel está à destra. Novamente escreve isso. Então, vejo vir por este outro lado outro anjo. Você sabe, Deus tem anjos no céu às suas ordens. Posso ver outro anjo vir e olhá-lo. Ele se desliza. Seu nome é chamado Absinto. Ele se postra, ele tem o controle de todas as águas. Posso escutar ele dizer: mestre, ali na Babilônia teus filhos estão tomando uma posição e eles vão lançá-los no forno ardente nessa manhã. Eles quase estão ali. E eu parei ao teu lado, junto a ti desde que tu me criaste. Eu tenho os controles da água. Na destruição pré-diluviana, eu rompi as fontes do profundo e varri a terra e destruí todo mundo com água. Me deixe ir ali. Nessa manhã, eu os desaparecerei da face da terra. Eu creio que ele poderia ter feito isso. Você não? Posso ouvi-lo dizer: não posso te deixar ir. Tu foste um bom anjo, mas não posso te deixar ir. Consideraste? Sim. Estive observando toda a noite. Vejam. Preste atenção a todos estes detalhes. Recordem que o reino dos gentios está numa etapa escura, de noite. Mas os filhos de Deus estão nesse novo dia dispensacional. Na manhã de um novo dia dispensacional. Sim, os observei toda a noite. Irmão, seus olhos estão no pardal. Eu sei que ele me observa. Ele está te observando. Ele está vendo quanta fé você tem. Quanto você tem. Ele quer ver que tipo de posição você tomará. A hora chegou. O que você vai fazer? Ele disse: eu os observei toda a noite. Ouvi cada oração que eles fizeram. Recordem Apocalipse 8, o anjo com incensário de ouro, o qual subiu com as orações, foi dado muito incenso para acrescentar as orações dos santos. E ele subiu à presença de Deus com as orações. Já vão vendo todo o quadro aí, tão glorioso e tão tremendo. Eu os observei toda a noite. Ouvi cada oração que oraram. Vocês, anjos, foram muito bons anjos, mas não posso deixar descer, porque eu mesmo irei. Amém. Posso vê-lo se levantar do seu assento. Lembrem, isso é o trono onde ele esteve fazendo intercessão por 2000 anos, e uma vez que ele se levanta desse trono, já o trono se converte em juízo. Posso vê-lo se levantar do seu assento, as roupas sacerdotais ao redor dele. Posso vê-lo dizer: vem aqui, vento do leste, vento do oeste, norte e sul. Tudo lhe obedece. Posso escutá-lo? Venham aqui. Essa grande cabeça branca de trovão, lá longe onde está. É o anjo forte de Apocalipse 10, que vem com esse livro aberto em sua mão. E recordem que esse é
o título de propriedade. E esse é quem clama como um leão. E quando clama, 7 trovões emitem suas vozes. O qual o vemos ali em Apocalipse capítulo 10. A vinda desse anjo forte. Posso ouvi-lo dizer, vem aqui, aquela grande trovoada branca lá onde está. Eu posso vê-lo rolar para o seu trono, pisar ali, se colocar ali, se estender e pegar esse relâmpago zigue-zagueante, passar junto à árvore da vida e pegar uma palmeira. O que é que acontece? Vou a Babilônia nessa manhã. Meus filhos tomaram uma posição e eu também vou parar por eles. Vejam que tremenda revelação ali. Está nos mostrando o irmão Branham do que seria a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor na manhã de um novo dia dispensacional. E tudo isso pelos seus filhos. Tudo isso é por você e por mim, que tomamos uma posição correta, a qual é nossa fé na segunda vinda do Senhor, conforme a como está precursado pelo reverendo William Marion Branham. Continua dizendo onde nos detivemos. Vamos deter ali um momento e vamos continuar aqui em São Marcos. Capítulo 3, paramos no versículo 28, continua dizendo: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é réu de eterno pecado. Porque eles tinham dito, tem espírito imundo, e ele ali desenha, onde diz, contra o Espírito Santo, desenha uma linha com uma flecha para um desenho de pedra angular e as eras, e a flecha está para a pedra angular. Ou seja, que na pedra angular estaria o Espírito Santo no meio da sua igreja. Vamos ver aqui, mais adiante algo. Vejam na mensagem, bem-aventurados os que não viram e creram, pregado 12 de janeiro de 75, diz, se a pessoa se coloca a falar contra, aí é que vem a causa para ser apagado qualquer nome, porque ao falar contra de algo que não entende, sendo a verdade, aí é que se entra na blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, quando a pessoa não entende uma coisa, cala a boca. E é o melhor que faz, diz a Bíblia, que nas muitas palavras sempre há pecado. Provérbios 10, 19. E um dos maiores pecados seria o maior de todos, blasfemar ao Espírito Santo. Ontem à noite lemos uma parte ali de Saiu o Sol, onde ele dizia, cale-se a boca, algo assim, cale a boca, dos que falavam a essa águia, e ele dizia, cale a boca. Já saiu o sol, lemos isso ontem. Então vemos que qualquer pessoa, mesmo que estiver escrito aí, pode ser apagado se cai nessa falta. Na mensagem Deus o Criador, pregado 5 de fevereiro de 76, aqui em Porto Rico, diz: por isso, sejamos reverentes diante dele, porque ele está em forma de mensagem, em forma de ensinamento no meio do seu povo, como ele prometeu, e ele está se revelando a nós. No livro de Citações, nos diz
en la página 151, na página 151, no parágrafo 350, dice, así hallamos, e então ele escreve, parágrafo 1350, ele diz, encontramos, e ele escreve ali, o enviado. Assim, o enviado, encontramos que quando um homem vem enviado de Deus, ordenado de Deus, com o verdadeiro, assim diz o Senhor, a mensagem e o mensageiro são um. E o mesmo, porque ele é enviado para representar, assim diz o Senhor, palavra por palavra, assim que ele e sua mensagem são o mesmo. Um homem denominacional, sob patrocínio denominacional, ele e a igreja são um teólogo sob teologia feita por alguma denominação, ele e sua mensagem são um. Igreja de teologia, um teólogo. Isso é correto. Então, quando um homem vem com assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. E quando Elias veio com assim diz o Senhor, ele e sua mensagem se tornaram um. Exatamente como Jesus, quando ele veio, ele foi a palavra. São João 1. Assim que a palavra de Deus e o mensageiro da era foram a mesma coisa, todo o tempo. Agora, vocês veem onde estou tentando chegar? Falei com vocês bastante claramente essa manhã. Não vem a autoridade do Deus vivente na igreja vivente, a noiva? A noiva? Os doentes são curados, os mortos são levantados, os mancos andam, os cegos vêm. O evangelho sai em seu poder, porque a mensagem e o mensageiro são o mesmo. A palavra está na igreja, na pessoa. E ele escreve do lado do mensageiro. E desenha ali uma pirâmide e as eras. Continua dizendo. Aqui na mensagem de Deus, o Criador, Ele está se revelando ao seu povo, por isso nada falemos contra em nenhum momento. O que não entendamos, calamos a boca, porque qualquer pode cruzar a linha, porque esta não é obra de nenhum homem, mas que é a obra do mesmo Senhor, agora na forma que Ele está se movendo. E é a dispensação de quem? Do Espírito Santo. E recordem ali em São Marcos, ele desenhou na pedra angular uma flecha, onde ele fala de que uma blasfêmia, qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no juízo eterno, nem no vindouro, em outros lugares. E desenha para a pedra angular, porque estamos na dispensação do Espírito Santo. E é o tempo onde qualquer um pode cair na blasfêmia contra o Espírito Santo. E não tem nem perdão neste tempo, nem em nenhum tempo. Não tem perdão nem neste juízo que veio espiritualmente. Aí sai condenado, julgado e condenado. E não terá perdão no juízo que virá lá no literal. Por isso que ali, no versículo 29, no capítulo 3 de São Marcos, ele diz do juízo eterno, ou seja, esse juízo que virá ao final. E aqui nos fala que nesse juízo, literal aí também, não terá perdão. Ali também sairá culpado. Não tem perdão em nenhum tempo. Portanto, como sair aqui, sai lá. E na mensagem Juntando os Escolhidos, página, pregado 30 de janeiro de 82 em Valência, diz, sabemos que qualquer que assinala a obra de Deus como uma obra do diabo, corre o perigo de blasfemar ao Espírito Santo que está fazendo essa obra. Muitas pessoas disseram, é um espírito mau, é o espírito de Beelzebul. Mas é o Espírito de Deus. E assim, em várias ocasiões, assinalavam a Jesus e
também ao reverendo William Branham. E vejo aqui nesta mesma mensagem, a hora é chegada, vejam quem estava atuando na vida do irmão Branham. E muitas pessoas não percebiam ou não perceberam que era o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, quem estava atuando ali, operando ali. Muitos blasfemaram contra o Espírito Santo, no qual estava no irmão Branham. E pensavam que falando mal do irmão Branham, era do irmão Branham que estavam falando mal, que era para ele, e era ao Espírito Santo. Como quando bateu a porta na cara a esposa do irmão Branham numa ocasião, porque não repreendeu seu filho José por algo que tinha feito. Ele não tomou cuidado com isso, mas Deus não gostou disso, porque era o Espírito Santo quem estava no irmão Branham. E vocês sabem essa história. Diz na página 14, de A Hora é Chegada, diz do irmão Branham. Agora vejam, façam isso nessa vez. Paulo disse, siga-me como eu sigo a Cristo. Se o Espírito de Deus, quem veio a mim nessa noite e disse que eu nasci neste mundo para orar pelos doentes, ele escreve ES, ou seja, Espírito Santo, de que eu ia orar pelos doentes por todo o mundo. Vejam quem foi e visitou o irmão Branham, quem foi essa noite e falou todas as coisas que ele disse foi o Espírito Santo. Estou fazendo uma viagem que praticamente cobre o mundo agora. E ele disse que assim como eu orei pelos enfermos, pelos doentes, que não diga algo mais sobre isso. A Bíblia diz, se ele impuser as mãos sobre os doentes, curarão. Jesus enviou sua palavra e curou doentes de muitas formas. Então, quando eu interroguei, disse que eles não creriam em mim. Ele disse, serão dados 2 sinais, assim como o profeta Moisés foram dados 2 sinais. Agora, isso não foi uma coisa fácil para mim dizer, porque isso era, eu tinha que tomar esse anjo em sua palavra. E eu tomei em sua palavra. E ele confirmou da mesma forma. E ele escreve anjo, e escreve o anjo, é igual ao Espírito Santo. E assim como eu amo vocês, pessoas aqui desejam ver que você está perto de nós. E vindo aqui, esses que estiveram doentes e estarem ali, nesses Sonislum e ao redor dali, tentando se desprender de tuberculose e doenças, meu coração vai para vocês. Como é que eu quero vê-los curados? Por favor, creia nisso nessa noite. Se Jesus Cristo estivesse aqui, se Ele estivesse aqui e oferecesse oração por toda essa multidão, e que vocês cada um crescem nisso, em um acordo, Deus curaria cada pessoa no edifício. Ele o fará. Ou seja, recordem que isso estará ocorrendo nessa etapa já final do cumprimento da visão da carpa, onde estariam sendo curadas milhares de pessoas de qualquer condição. E a maior condição que será curada, um ser humano, em um grupo de escolhidos, os quais pararam e tomaram uma posição de fé em sua vinda, é a cura do seu corpo. Ou seja, Deus lhes dará um corpo eterno e glorificado. E aí será uma cura total. Porque cada um estará em mútuo acordo. Em um só acordo.
como tiveram ali os 120 no aposento alto no dia de Pentecoste. Vejam, no Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 63, nos diz: Mas Jesus callava. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Vejam, onde Jesus estaria sentado à destra do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. E aí nos fala e escreve do lado Apocalipse 10, do 1 ao 11 e 11 do 3 ao 7, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E se vão ao livro de citações na página 150 e vamos a ver aqui 127, corrijo. 127. Párrafo 127, eso es de la página 16 o 17, página 17. Página 17. Diz, parágrafo 127 diz, sentado à destra da majestade. O que quer dizer mão direita? Não que Deus tem uma mão direita e que alguém está sentado nela. Mão direita significa o poder e autoridade. Tem a autoridade de todas as coisas no céu e na terra. E ele escreve: a mão direita é igual poder, autoridade. E desenha uma pirâmide, e na pirâmide embaixo escreve Miguel, ou seja, o arcanjo Miguel. E recordem que Miguel, o irmão Branham diz ali, Miguel era Cristo. E aqui está nos dizendo que vereis o Filho do Homem sentado à destra do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. Aí nos mostra a sua segunda vinda. Lembrem que no Monte da Transfiguração foram vistos Jesus e de cada lado Moisés e Elias, os quais representam os arcanjos Miguel e Gabriel. Mas, ao final, depois de ver tudo isso, qual representava ali, como Deus estava ali mostrando o que seria o cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, viram somente Jesus. Continua dizendo, o versículo 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Vós bem ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam, é réu de morte. Vejam como isso vai ocasionar que no fim do tempo também, nessa manifestação da vinda do Filho do Homem, nessa etapa do cumprimento das duas oliveiras de Moisés e Elias, vai haver algo que os motivará e os convencerá eles mesmos de que seriam réus de morte. O vemos ali em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, que quando eles acabaram o seu testemunho, a besta que sobe fará guerra contra eles e os matará. E aí reúne, nesses pequenos versículos, inúmeros eventos que estariam ocorrendo, os quais
vemos em algumas ocasiões em sonhos mostrados através dos irmãos ali no tempo do irmão Branham, como a irmã que sonhou esse sonho quando o irmão Branham estivesse descendo do carro, diz que essa igreja preparava tudo, ou seja, que é no meio de uma atividade ou algo assim, onde isso estaria sendo cumprido, ou em alguma maneira, de alguma forma, isso estará se cumprindo, como Deus mostrou ali nesse sonho, porque Ele disse que o Espírito Santo disse, isso não é agora, isso será mais adiante. Ou seja, que haverá algo que eles terão essa unção da quinta dimensão, comandados pelo diabo, por Satanás, os quais ungirão essas pessoas para cometer esse assassinato. O mesmo que ocorreu no tempo de Caim, o qual matou seu irmão Abel. Ou seja, continua sendo o mesmo homicida. E são pessoas que já, ao perceberem que não têm oportunidade, ou até nem percebendo, seu nome então é apagado. Pode ter uma mistura aí entre os que não estão inscritos, incrédulos, e os manufaturados, que seu nome estão escritos, mas ao fazerem isso, serão apagados. Todo esse movimento pode ser que sejam inspirados esses dois grupos, porque quem conhecia bem Jesus? Judas, que estava sempre com ele por ali. Ou seja, que conhecia onde se reunia, conhecia onde estava e tudo isso, e ele tinha seu nome escrito no livro da vida. E notem uma coisa que ele, quando entregou o Senhor, porque tanto é culpado quem manda matar como quem mata, tanto é culpado quem maquina todo esse plano diabólico, e todos os que maquinam contra a obra de Deus, do Espírito Santo atuando no meio do seu povo, são espíritos diabólicos que estão colocados dentro dessas pessoas e não percebem, até que o diabo os deixa e ficam como uma uva passa toda mastigada. E aí percebem o que fizeram. Ou seja, que Judas percebeu o que fez e estando ainda vivo, estando nesse corpo vivo, percebeu o que ele fez. E se enforcou. Perceberão todos aqueles que estiveram contra o programa divino neste tempo final, mas já será muito tarde. Versículo 67. Então cuspiram no rosto e deram punhetados, e outros esbofetearam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te golpeou? E também ainda por cima, para cúmulo, zombando ali de Jesus. Continua dizendo aqui nosso irmão William nessa mensagem, juntando os escolhidos, diz: não podemos confundir as coisas de Deus com as coisas do diabo. Temos que ser realistas e temos que enfrentar a realidade do que Deus prometeu para nossos dias. Não podemos estar esquivando nossa responsabilidade. Temos que enfrentá-la porque cada um de nós somos responsáveis como indivíduos diante da presença de Deus. Você não pode se colocar a dizer o que outros digam. Você tem que enfrentar você mesmo ao que Deus está fazendo no tempo que você vive e depois aceitá-lo ou rejeitá-lo. Por isso é que nos diz a Escritura que cada pessoa dará conta a Deus por si mesma. Não poderá dizer que outro foi quem o confundiu, ou não deixou receber a verdade para seu tempo. Você é responsável porque você tem livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio ninguém pode tirar, nem o próprio Deus pode te tirar o livre-arbítrio que Ele te deu, porque Ele deu esse livre-arbítrio, essa liberdade, para que você escolha as coisas de Deus, mas você pode aceitá-las ou rejeitá-las.
Ou se não entende, como muitas vezes falamos, e o irmão William muitas vezes calar a boca. Continua dizendo, nesta outra mensagem, o mistério da segunda vinda de Cristo, pregado em 22 de junho de 2000, em Chicago, diz, e assim como Moisés não foi perdoado e não foi permitido passar a terra prometida, também não será perdoado os que se levantarão contra a segunda vinda de Cristo. Agora, vejam isto, bem importante, diz agora, a segunda vinda de Cristo terá suas diferentes etapas, do qual falaremos em outra ocasião. E isso será no tempo final. Se levantar contra a segunda vinda de Cristo, falar contra a segunda vinda de Cristo será blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso vamos deixar quietinho aí. E em outra ocasião explicaremos desde que etapa ou em que fase da segunda vinda de Cristo isso já contará como blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí deixaremos quietinho tudo isso para que em outra ocasião Deus nos permita compreender esse mistério aí. E está sendo revelado nestes dias finais. Isso que ele disse que em alguma ocasião seria revelado e está sendo revelado. Está se falando claramente para que entendam desde que parte desse cumprimento já conta como blasfêmia. Veja o que diz o irmão Branham na página 22 do livro de citações. Aí nos mostra em que etapa seria, vejam, página 22, e aí nos fala algo que lemos em várias ocasiões, e muitas vezes o irmão William leu. Mas vejam, como tudo isso vem se cumprir plenamente já nestes dias nos quais estamos vivendo. Página 22, parágrafo 183 diz, o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Escreve, o Filho do Homem, graça e juízo. E ele escreve com Elias, virá desde um tempo, irmão Branham? É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. E ele escreve, veio da sua graça, da sua glória. Veio da sua glória. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e o escarneceram. A próxima vez, desenha uma pedrinha angular e também escreve aqui, na seguinte vez diz, na terceira dispensação, que se revelar a si mesmo, e também aí escreve Apocalipse 19, 11 ao 21, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. A seguinte vez que ele se revelar a si mesmo será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram da sua maneira de graça. Seu dia de graça, escreve segunda dispensação, o melhor. E escreve Elias e Moisés, revelado do céu, o Filho do Homem. E escreve também o Filho do Homem, duas vezes se revela. E na 186, diz, ela correu à cidade e disse, venham ver um homem que me disse as coisas que eu fiz. Não é este o Messias? E ele nunca fez isso a um gentil.
Porque ele deixou até esse dia. Isso é o que diz aqui. Nos dias quando o Filho do Homem for revelado do céu, está se revelando, e ele escreve em Elias, está se revelando a si mesmo agora, a igreja por meio de misericórdia. A próxima vez que se revelar a si mesmo, e ele escreve em Moisés e Elias, será na destruição. E escreve, sexto selo, a quem rejeitaram a mensagem. E escreve Elias e Moisés. Continua dizendo o nosso irmão William, e enquanto isso, ou seja, aí vamos ver, aí já vimos, em que parte e em que fase, ou que etapa, como nos diz ele ali, e em outra ocasião explicaremos desde que etapa ou em que fase da segunda vinda de Cristo isso já contará, como blasfêmia contra o Espírito Santo. E já vimos desde que etapa ou de que fase já é contado como blasfêmia. Continua dizendo, enquanto isso, sejamos cuidadosos, porque a rocha que é Cristo em sua segunda vinda nos dará a água do novo corpo, assim como em sua primeira vinda nos deu a água do corpo teofânico da sexta dimensão. Em sua segunda vinda nos dará a água do corpo físico, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Essa é a água que nos dará neste tempo final, ao final de todo este ensinamento que está sendo revelado no meio da sua igreja, desde uma grande carpa catedral, desde o lugar onde Deus estará ao final se manifestando no meio da sua igreja com essas grandes maravilhas e milagres internacionais, o qual trará, como disse há alguns minutos atrás, cura em todos os que estarão passando por aí pelo quartinho de madeira, e estará também operando essa cura em todos os escolhidos de Deus. Ou seja, que ao passar aqui dentro do quartinho, vamos dizer, nessa etapa de cura, de pessoas que estão entrando por uma porta e saindo, no meio dessa cura, que estará sendo vista a nível mundial, porque tudo isso se transmitirá, e isso estará dando testemunho da cura completa que terá também a igreja noiva do Senhor. Tudo estará ocorrendo sob um tempo de muita, mas muita necessidade no meio da raça humana. Na mensagem, nos preparando para o cumprimento das profecias pregado 18 de março de 2012, aqui em Caí, Porto Rico, diz, portanto, é necessário que estejamos preparados para recebê-lo em sua vinda neste tempo final, para recebê-lo no cumprimento das profecias deste tempo final. Ele estará cumprindo mais profecias neste tempo do que as que cumpriu durante as eras passadas. Como cumpriu mais profecias em sua primeira vinda do que as que tinham sido cumpridas antes da primeira vinda de Cristo. Durante a dispensação da lei, há mais profecias da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo tinha muitas especificações para poder localizar o lugar onde ocorreria, onde nasceria o Messias, de que família viria. Seria de uma jovem virgem, descendente do rei Davi. Seria de Belém da Judéia, de Belém, mesmo que vivesse em outra cidade, mas depois do nascimento seria em Belém da Judéia. E, consequentemente, seria um descendente do rei Davi. E isso significa que seria um príncipe da casa de Davi. Também estavam as profecias do seu ministério. Estavam as profecias da sua morte, sepultamento e ressurreição. Nesses 3 anos e meio de ministério, cumpriu mais profecias, Cristo, que antes dos 30 anos em diante.
Ou seja, dos 30 cumpriu mais profecias de 30 anos a 33 anos de idade do que as que tinha cumprido antes dessa data. Cumpriu as profecias da redenção para o ser humano, as profecias para a liberação dos filhos de Deus, dos filhos e filhas de Deus do reino das trevas. Teve sua entrada triunfal em Jerusalém. Tudo isso era profecia que tinha que ser cumprida. Agora, o que Deus cumpra profecias não significa que todas as pessoas vão crer no cumprimento dessas profecias. Sempre se levantarão os incrédulos e também os feito crentes. Ou seja, feito crentes para combater o cumprimento dessas profecias e blasfemar contra o cumprimento dessas profecias e dizer que isso não é o cumprimento dessas profecias. Sempre haverá uma luta, uma batalha. Sempre houve. E sempre haverá. Agora, dependerá de que parte você se coloque. Se se coloca da parte dos que se levantaram contra, você perde a bênção que há no cumprimento dessas profecias. Se está contra, você perde a bênção que há no cumprimento dessas profecias. Se está ao lado dos crentes e você é um crente nessas profecias e no cumprimento delas, você terá a bênção que vem nessas profecias que estarão se cumprindo. E damos graças a Deus porque nós estamos do lado da bênção. Porque nós cremos e estamos parados com nossa fé colocada no cumprimento dessas profecias para vê-las cumpridas e estamos vendo que estão se cumprindo. Todas essas profecias assinalando o cumprimento da sua vinda, o cumprimento do sétimo selo, nessa fase e nessa etapa na qual estamos agora. E nossa fé, consequentemente, está parada. Está na posição de crer nelas. Ou seja, somos os crentes nessas profecias que foram faladas e agora estão se cumprindo, as que correspondem a este tempo no qual estamos vivendo. Na mensagem Já Saiu o Sol, há uma parte que não lemos ontem, página 30, antes da parte que lemos, mas eu quero colocar para ler também, onde ele também fala dessa parte do leão da tribo de Judá, para tê-la aqui, falá-la de uma vez e tê-la já nessa conversa colocada também. Ou seja, iria na linha do de ontem. Veja o que diz aqui, página 30. Notem, agora se esse Espírito que levantou Jesus do sepulcro habita em vós, potencialmente vocês têm vida, dirigida pelo Espírito para vivificar a palavra, para que creia nela. Veja que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que está em cada crente. Por isso devemos sempre nos respeitar uns aos outros e não nos colocar a discutir com nenhum irmão. A coisa se mantém impulsando para cima enquanto cresce. Notem, em Pentecoste, seus corpos foram vivificados para uma nova vida. Notem o grupo de pequenos covardes. Estou retendo muito tempo, note. Acabo de me aquecer, sentindo-me bem, vá. Notem, eles eram covardes, notem, mas eles tinham um mecânico, vem? Mas todos estavam sentados por ali dizendo, tenho medo, tenho medo de sair lá fora e fazer uma proclamação, por quê? Todos estes grandes bispos e coisas lá fora, está falando dos que estavam dentro do aposento alto, ali no dia de Pentecoste. Tenho medo de fazê-lo, esses sacerdotes e coisas, eu tenho medo de fazer uma declaração, temeroso de dizer que cria nele. Vejam o que ocasionará também neste tempo final esse aperto, porque tudo está baseado, como foi baseada a fé
nos crentes na primeira vinda do Senhor está baseada no cumprimento da primeira vinda do Filho do Homem, a primeira vinda do Senhor. Ou seja, que eles estavam ali, temerosos de sair e dizer que criam em que Jesus era o cumprimento desse que estava prometido vir e que o tinha profetizado profetas do Antigo Testamento. Ou seja, eles tinham reconhecido essa profecia cumprida, vivificada em Jesus de Nazaré. Temerosos de dizer que criam nele. É que não posso fazer isso, veem vocês? Mas de repente chega o dinâmico, sim. E o que ele fez? Não somente encheu seu espírito por dentro, mas vivificou sua mecânica. Seus corpos foram vivificados. Isso não é o que ocorrerá neste tempo final? Não é isso que ocorrerá com nossos corpos mortais? Isso é o que ocorrerá, baseados nessa fé, no cumprimento dessa profecia, no cumprimento da segunda vinda do Senhor, é que nossos corpos serão vivificados, serão transformados. E ele diz ali, já não eram mais covardes, saíram na própria cara das pessoas. Sim, Senhor, varões judeus, e vós que habitais em Jerusalém. Antes que chegasse o dinâmico, eles somente eram mecânicos. Varões que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, ouvi minhas palavras, eles não estão embriagados como vós pensais, eu sou um deles. E cada um de nós dirá, eu sou um deles, eu sou um dos que creio no cumprimento da segunda vinda do Senhor, conforme a ordem da sua vinda, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Eu sou um deles. Isto é, ele sempre disse que, se isso não é aquilo, me deixe preservar isso até que venha aquilo. Veja isso, que tremendo. Não, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E será nos últimos dias de Deus. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vem? O dinâmico entra no mecânico. Já não tinham mais medo. Alguns de vocês, pessoas que estão temerosas, que alguma mulher rirá de ti por ter cabelo comprido, por deixar de usar maquiagem. Alguns de vocês, homens, que têm medo que sua organização os expulse. Quando batizaste sua congregação no batismo escritural, necessita se fechar no aposento alto e desenha uma pedra angular e escreve aposento alto. Necessita se fechar no aposento alto até que chegue a dinâmica. Isso é certo. Os transformou. Isso os vivificou. Os tornou diferentes. Desde este momento em diante era um povo transformado. E assim será. Neste tempo final. Será um povo transformado. Será um povo que estremecerá este mundo nestes 30 ou 40 dias. E não teremos medo de nada. Diz, os vivificou de uma velha vida de um covarde, de serem um covarde, a um leão da tribo de Judá. Eles absolutamente enfrentaram a martirologia, cravados em cruzes, crucificados com a cabeça para baixo, queimados, lançados na fossa dos leões. Não mais covardes, mas em nenhuma maneira a morte teve vitória sobre eles. O dinâmico estava no mecânico, sim, Senhor, vivificou seus corpos mortais. E ele escreve aí, leão da tribo de Judá. Foi para mim um grande privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras de saudação e este ensinamento dessa ocasião de hoje, sábado, 19 de novembro deste ano, 2022. Consciente que é o anjo, o Espírito Santo, no meio da sua igreja, atuando no meio do seu povo. Neste tema, colocaremos assim,
O anjo é igual el Espíritu ao Santo. Espírito Santo. Que Deus te bendiga, mano Miguel. Que Deus te abençoe, irmão Miguel. Que Deus te guarde. Continue te dando entendimento, sabedoria. E que sigas confirmando na fé, baseados na fé, do cumprimento das profecias deste tempo final. Todos os ministros, todas as congregações, todo o povo de Deus, em toda a face da terra. Que Deus continue te dando muita saúde. E que Deus também seja assim com todos os ministros e com todos os irmãos em todas as congregações, que dê muita sabedoria, muito entendimento e muita saúde, e Deus nos permita a todos estar sãos e fortes até o dia da nossa adoção. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, continue passando um dia cheio de grandes bênçãos da parte do nosso Pai Celestial, e amanhã estaremos já às 10 da manhã na atividade de domingo, na qual esperamos que Deus, como sempre, nos abençoe e nos abra o entendimento das Escrituras para compreender tudo o que Deus está fazendo neste tempo final. E damos graças ao nosso Pai Celestial, que tenha nos enviado o seu anjo mensageiro neste tempo, nosso apreciado irmão e amigo, o William Soto Santiago. Deus abençoe e Deus guarde a todos.